Aí, gadaiada, vocês perderam a moral. Tem moral mais não, gado. Tem nada. Todo mundo elogiando Lula. Até os bolsonaristas, aqueles que eram fanáticos. Elogiando Lulinha, viu? Ei, Bolsonaro, tu viu esse vídeo que tá circulando aí nas redes? Viu não? Após como eu vivi, você vê? Porque eu sei que você vai ficar até o final. Boi bem nojento, assista aí. Eu não gostava de ver as crianças misturadas, tudo com leucemia. Henrique, vamos fazer uma aula lá fora. Sérgio, já fui ver essa aula lá fora, vai custar uma fortuna. Já fui lá fora, vi os melhores, mas é muito. Quanto é? 40, 45 milhões. Eu vou falar com o Lula. Lá fui eu pra Brasília. Lula, tá acontecendo isso. O que você quer? Eu preciso de dinheiro e é muito. Quanto? Não é tudo uma vez, vai 40 e de cara, quanto? Preciso de 10 milhões, eu tenho que trazer uma arquiteta de lá, tudo, vou fazer primeiro mundo. Zé Dirceu, manda 10 milhões lá pro Sérgio Reis, pro Hospital Lucas de Barreto. Na hora, ele autorizou e nós começamos a fazer e fizemos um hospital maravilhoso. Esse é pai de Lulinha, viu? Agora pergunta a Sérgio Reis aí, o que o Minto fez? O Minto. Pergunta aí, o que foi que o Minto fez? Beijo no chifre, gadaiada. Bom, acabei de protocolar aqui no Ministério Público uma denúncia contra o governador Romeu Zema, o senador Cleitinho e o deputado federal Nicolas Ferreira por conta do seu vídeo criminoso de ontem que desincentivava a vacinação infantil em Minas Gerais. Não é possível que alguém em pleno século XXI ainda tenha coragem de deslegitimar a eficácia das nossas vacinas. E aí, gente, não é só sobre a vacina da Covid, não, porque a fala desses três patetas de ontem embarca também a não vacinação das nossas crianças de vacinas essenciais de doenças que já foram erradicadas do Brasil, tipo sarampo, poliomielite e coqueluche. E aí, recado para os três patetas de que, além de responderem na justiça, quando Minas Gerais voltar a ter uma epidemia dessas doenças, não manda fazer o L não, porque o culpado são vocês três. Seus patriotários, me diga uma coisa, por que vocês não estão demonstrando preocupação nenhuma com esse pastor aqui? Será que é porque vocês não se preocupam com alguém quando o rei do gado manda? Ah, vocês não sabem o que é que tá acontecendo com esse pastor aqui, não? Ô, maravilha, então deixa estragar no seu dia. Esse pastor se chama Jorge Luiz dos Santos e ele é mais um esquerdista da terra plana de vocês que está sendo julgado pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E sabe o que é mais curioso nesse caso? É que eu não tô vendo nenhum de vocês patriotários indignados com o fato do Xandão ter atolado o seu cabeção careca com força no pastor golpista e votado pra condená-lo a 17 anos de chilindró. Deve ser porque o Bolsonaro tá mais preocupado com a pele dele do que com a pele dos outros. Aí vocês também caminhando pra todo mundo, né? E olha que esse pastor ainda pode se lascar bonito se a maioria dos outros ministros seguirem o voto do Xandão, viu? Porque ainda tem uma indenização de 30 milhões de reais por dano coletivo pra entrar com força, né? E os bolsonaristas, ó, nem aí. Mas é como eu sempre digo, né? Os patriotários são um bando de alienados. Enquanto nenhum deles se posicionar, ninguém se posiciona. Essa história é inacreditável. Você acredita em coincidências? Então preste atenção nessa história. Um rapaz, o Luiz Brendo McDowell, ficou preso quase 2 meses por uma série de coincidências, 4 coincidências bizarras. O Luiz ficou preso porque ele foi confundido com um suspeito de um crime que tinha quase o mesmo nome que ele. Ele se chama Luiz Brendo McDowell do Nascimento e o suspeito Luiz Brendo McDowell dos Santos. Aí você fala, pode acontecer, né? Alguém tem o mesmo nome que você, apesar de McDowell não ser um sobrenome comum no Brasil, né? Eu fiquei curioso com esse sobrenome e fui pesquisar e parece que a origem é esse cara aqui. O McDowell original foi advogado e deputado federal no Pará. E isso nos leva à segunda coincidência. Os dois nasceram no estado do Pará. Terceira coincidência, o Luiz, que foi preso injustamente, morava em Belém do Pará, mas viajou para Florianópolis para fazer a prova para um concurso. Só que ele viajou na mesma época que o crime foi cometido. Quarta coincidência, a mãe do suspeito e a mãe do Luiz têm o mesmo nome, Lidiane McDowell. E para fechar, a quinta coincidência, os dois nasceram no mesmo ano, em 2000, mas não no mesmo dia nem no mesmo mês. Essas coincidências são ou não são inacreditáveis? Para resumir a história, o Luiz estava em casa quando recebeu essa intimação por engano e aí foi até a delegacia para esclarecer, porque ele não tinha cometido crime nenhum. Mas quando chegou lá, ele foi preso por quase 2 meses. E enquanto ele estava preso, ele descobriu que ele passou num concurso público em Goiás, que ele não pôde se apresentar nem tomar posse porque ele estava preso por engano. Mas a mãe do Luiz não desistiu de provar a inocência dele, que finalmente foi solto depois de esclarecerem todas essas coincidências bizarras. E agora eu espero muito que a justiça garanta que o Luiz assuma a vaga no concurso que ele passou, que ele processe o Estado, que ganhe uma senhora indenização por essa situação bizarra que ele passou. Vou dizer mais uma coisa, já fica sabendo daqui do púlpito. Eu tô procurando saber de todos os membros da igreja quem é que vota na esquerda. Porque membro dessa igreja não vai ser e nem vai ficar em departamento dando aula para criança nem para adolescente, porque isso é uma incoerência. Votar em quem defende aborto, em quem defende banheiro de gênero para criança, que defende drogado,
Tá com um projeto de lei aqui que não vai poder ser preso se fizer um roubo até R$900. Se roubar um celular, não tem problema, porque rouba um celular para tomar uma cervejinha. Vai tomar cerveja no inferno. Aí você olha na minha cara e vem dizer que é crente. Se converta, meu irmão. Se não tá gostando, procura outra igreja para você. Tem pastor aí que defende PT e é esquerdista. Pode ir. Aqui, não. Vá em paz. É melhor sair e ir-se embora do que ficar aqui perturbando e eu ter que botar para fora. O sórdido jogo da extrema-direita que usa as vacinas para desviar o foco de dois temas extremamente incômodos que afetam Bolsonaro e seus seguidores neste momento da história brasileira. Governadores e prefeitos estão baixando decretos. Agora, bem no início do ano letivo, quando as aulas estão começando. Esses decretos caberiam melhor em novembro, dezembro de 2023, quando as matrículas normalmente são realizadas, ou as rematrículas. Aí eu pergunto, por que agora, por que só agora decretar que os pais não são obrigados a vacinar seus filhos para matricularem eles nas escolas? Por que agora, no início do ano letivo, onde muitos pais já matricularam e já vacinaram os seus filhos? Pois bem, dois problemas incomodam demais o bolsonarismo e eles precisam desviar o foco. Fica no vídeo. Pois bem, vamos explicar detalhadamente para que você possa ter uma opinião mais apurada. Para desviar o foco das boas notícias da economia do Brasil e das más notícias, principalmente das páginas policiais que envolvem a família Bolsonaro, governadores e prefeitos extremistas, bolsonaristas, passaram a atacar a vacina da Covid-19. Estão assinando decretos desobrigando a vacinação para crianças e adolescentes fazerem a matrícula para frequentar a escola. Mas a matrícula já não foi no final do ano passado, a rematrícula? Sim, na sua absoluta maioria, estados, municípios, mesmo as instituições privadas fazem as matrículas no final do ano letivo anterior. Janeiro, fevereiro, normalmente são algumas transferências, algumas poucas novas matrículas. Então, por que só agora esse alvoroço, esses decretos assinados? Para agradar a Gadolândia? Para dar mídia? Para desviar a atenção de dois temas incômodos? Todas as respostas estão certas. Para agradar os asseclas, seguidores extremistas, prefeitos fazem isso porque é ano de eleição. Para agradar essa turba toda, então, se assina esses decretos, que negam a vacina, que não querem a vida, defendem outra coisa. Para dar mídia, que é o mais importante nesse momento para eles, principalmente para dar mídia, desviando assim a atenção desses dois temas incômodos. O primeiro, inclusive, eu já falei, o tema em que o governo federal está tendo bons números, principalmente na economia, e aí precisam reagir de uma forma que desvie o foco. O radicalismo não para por aí. Ele parece que não tem escrúpulos mesmo e nem falta de imaginação. Não existe razoabilidade. Tem uma deputada meio fora da casinha que usa tiara de flores na cabeça. Ela propõe um exército contra-revolucionário para combater a Constituição. E aí também ganha espaço em redes sociais e em mídia, desviando também o foco. Ou seja, outros temas virão nas próximas semanas para desviar o foco, para que você não preste atenção no que realmente acontece no mundo real. Eles criam esses mundos paralelos através da sua força nas redes sociais. Mas o que acontece, o que está por detrás disso tudo, desses decretos dos governadores, meio que fora do tempo? O que está por detrás da ideia de um exército contra-revolucionário e de outras baboseiras que vão aparecer? Pois bem, o PL tem feito pesquisas de intenção de votos, pesquisas de análise de conjuntura, e que mostra que estas estratégias, de certa forma, estão funcionando, ganhando espaço principalmente na mídia tradicional, e com isso desvia o foco de toda a sociedade nos dois temas principais. E ainda vem junto com isso agora a vitimização de Bolsonaro. Também está pegando. O coitado é perseguido. O coitado está sendo maltratado pela polícia. Principalmente depois da história da baleia, que ele estaria perseguindo uma baleia. A Polícia Federal estaria investigando. Meio fora de contexto essa história lá.
uma provocação do Ministério Público. Entretanto, passa a ideia de que o pobre coitado, ele é um inocente em tudo, é um perseguido eterno. Na verdade, pessoal, eles não podem permitir que a mídia e que as redes sociais aqui, nossa plataforma, aponte e mostre que as investigações estão andando e estão evoluindo e estão classificando e colocando os Bolsonaros, pai e os filhos, em situação cada vez mais complicada. Então, precisam desviar o assunto, governadores e prefeitos ajudam, precisam criar a figura do pobre coitadinho que está sendo perseguido, e aí também desviam a questão da boa agenda que o governo federal está vivenciando nesse momento. É assim que o jogo está sendo jogado. A turma da extrema-direita se utiliza, sim, de fake news, de mentiras, de invenções, para que o tempo todo, principalmente aquele grupo que ele está nos grupos fechados, permaneça fiel, dando apoio a Bolsonaro e a sua trupe. Assim, combater vacina da Covid-19, pousado e perseguido, montar exército, serve só para desviar a atenção do emaranhado de questões que envolvem a família, as ligações que a família tem com o crime, com o desvio de conduta, com desrespeito à Constituição e, de certa forma, tentando criar uma vacina para uma possível prisão de Bolsonaro. Oh, meu Deus, o coitado perseguido agora está preso. E também serve para evitar que a população, a opinião pública de modo geral, perceba os avanços do governo Lula. Aquela história de chamar o governo de desgoverno, você ouvia muito isso no ano passado, não cola mais. A história dos preços dos supermercados, mesmo entre os grupos bolsonaristas, já há divergências, porque as pessoas vão ao supermercado. Não, mas o arroz não está 40 não, alguém mentiu para nós lá no grupo. Aqui está 30, está 29, está 25. Por quê? Porque eles usam da desinformação e da mentira para tentar ganhar e manter seus adeptos. E não está mais funcionando. Então, entrou em cena instituições como prefeituras e governos do estado, com apoio de deputados, senadores extremistas, vereadores também, para desviar o foco. Agora, então, essa semana é a vacina da Covid-19. Já tem vídeo pipocando com uma série de teorias conspiratórias novamente. Vídeos antigos estão só sendo trazidos novamente. Se você não se informar direito, você pode ser vítima da desinformação e da mentira bolsonarista. Aqui no meu canal, do professor Tarcísio Vaz, ou professor Fofinho, você tem a informação, tem a opinião, que não precisa ser a sua, mas a informação pode confiar, ela é precisa. Então inscreva-se no canal, deixe o like, comente e compartilhe já!